Desde que meu Instagram caiu, muitas pessoas têm me mandado mensagem perguntando, né, quando que vai voltar, se vai voltar. Algumas mensagens até num sentido de acalento, né, de consolo. Então, poxa, espero que fique tudo bem, né, Deus vai te honrar, esse tipo de coisa. E eu sou muito grato por receber todo esse carinho de vocês. Você que está no YouTube, você que me manda mensagem no WhatsApp. E o vídeo de hoje eu queria trazer um pouco como está a minha vida hoje, né? Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou feliz, se eu estou triste, o que eu estou fazendo. E queria fazer uma reflexão também, trazer uma mensagem para você, que eu acho que faz muito sentido para a minha vida e eu espero que faça para a sua também. Antes de começar, se você não assistiu o vídeo que eu publiquei na semana passada, assiste, é muito importante. Pelo menos deixa um like lá, comenta, deixa uma palavra de carinho para mim. Eu estou ficando bem alegre aí de ver que vocês realmente curtem o meu conteúdo, tem muita gente vindo aqui. E para que alcance mais pessoas que me conhecem, né? Muita gente ainda não sabe o que aconteceu com o meu Instagram, então eu conto muito com o seu apoio, com o seu engajamento para me ajudar nessa fase, né, transitória que eu tenho vivido, vamos dizer assim. E, bom, o que mudou objetivamente na minha vida? Primeiro de tudo, a minha rotina. Como eu trabalho com o Instagram já há 3 anos, eu praticamente coloco a minha vida, colocava, né, a minha vida ali, o tempo todo ali. Então, quando quem trabalha com o Instagram sabe do que eu estou falando, você acaba tendo um olhar clínico o tempo todo das coisas que você está vivendo. Então, você acorda e vê um dia bonito, você já pensa em uma história, alguma reflexão, alguma palavra, ou uma brincadeira, sei lá, qualquer coisa. Um almoço, você vai num lugar diferente, você registra. Está com seus amigos, você registra, né? No meu caso, que trabalhava com isso, né? Então eu tinha os meus alunos, eu ia lá, registrava, trazia, né? Então quando me tiraram isso, mudou completamente a minha rotina, né? Eu até tentei, né, criar outros perfis, mas também muda a rotina, mas objetivamente quando eu tive zero Instagram, quando eu fiquei com 0 Instagram, a minha rotina ela mudou 100% nisso. No começo, particularmente, até hoje, talvez eu possa dizer, tem sido bom para mim, de alguma certa forma, né, dar esse detox de rede social, ter aquela pressão o tempo todo de pessoas comentando coisas pesadas, ruins, né, também. Então acaba ficando um pouco chato, né? Às vezes a gente é atacado o tempo todo na internet e sem um Instagram isso não tem mais esse peso. O fato de você justamente ter que postar, né, todos os dias, às vezes a gente está num dia ruim, está num dia meio cabisbaixo, né, mas poxa, é o nosso trabalho e a gente tem que aparecer, então estar sem o Instagram nesses momentos tem sido bom, tem sido um detox. Eu tenho conseguido me conectar comigo mesmo, eu tenho conseguido ter outras experiências que não necessariamente com o Instagram eu não poderia ter, mas era algo que me tomava muito tempo e às vezes eu não tinha tempo para pensar em outras possibilidades, outras formas de aproveitar a vida ou até de trabalhar. Então, nesse sentido, foi muito bom para mim. E quando ele caiu, eu não senti tanto impacto, porque eu imaginava que ia voltar rápido, imaginava que as coisas iam se resolver, né? Poxa, eu tenho todas as provas aqui, né, de que o meu trabalho ele é legítimo, de que eu respeito as regras do Facebook. Tinha as provas, né? Tenho, né, as provas de que o meu perfil foi atacado, né? De acordo com a minha leitura, e então vai voltar rápido. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que ele não voltou, eu fui ficando um pouco mais preocupado, um pouco mais nervoso, né? Com medo realmente de o meu Instagram não voltar. E uma das coisas que me fez ficar firme é justamente o fato de que quando eu comecei eu não tinha nada. Pô, hoje eu tenho uma casa maneira pra caramba aqui, eu tô gravando o celular com um iPhone. Quando eu comecei eu tava morando de favor, tá ligado? Morava no aluguel de R$ 500, não pagava água e luz. Meu celular era um Samsung J2, que eu tinha ganho de presente da minha mãe, que parcelou em, acho que 12 vezes no mínimo. E me deu porque eu tava sem telefone, tipo, há meses, sei lá, ano, papo de ano. Já era normal eu ficar sem telefone e tal. Então, eu tô bem, eu tô legal. A gente tá, pô, sempre motivos para agradecer. Mas, ao mesmo tempo, isso também me deixa, né, inseguro, com medo. Será que eu vou conseguir fazer de novo o que eu fiz no começo, né? Pô, mas é quase como se fosse uma dualidade dentro da minha cabeça, né? Ao mesmo tempo que uma voz diz, cara, você não tinha nada, você construiu tudo do zero e agora você tem experiência, dinheiro, networking, né, para poder fazer de novo, até melhor, né? Mas o outro lado diz, cara, foi sorte,
sei lá, agora é diferente, sabe? Uma voz que fica sabotando a gente. E é justamente sobre isso, na verdade, que eu queria falar. Eu vou trazer para vocês aqui vídeos dessa mudança, né? Porque o meu Instagram caiu, eu tinha acabado de me mudar, então eu não consegui trazer para vocês como é que tá a minha vida morando nessa casa nova. Pô, mexi no carro, o carro tá super irado, tá super maneiro. Mas o vídeo hoje eu queria trazer mais essa reflexão de como você se mantém firme, mesmo quando tudo parece que tá dando errado. Eu não sei qual é a sua religião, tá? E de longe eu sou alguém exemplo de religiosidade ou de moral, qualquer coisa do tipo. Não sou e nem quero ser. Mas eu fui criado na igreja. E eu tenho muito esses valores cristãos intrínsecos a mim. Então, mesmo que a sua religião não seja cristã, né, independente de qual for a sua religião, eu queria que você ouvisse uma palavrinha que eu acho que vai ser bem bacana. Eu separei aqui 2 versículos para você ver. Eu pedi esses versículos para o ChatGPT, porque eu não tenho grandes conhecimentos bíblicos, né? Enfim, e não tenho tanta referência bíblica assim. Conheço as passagens, mas não os versículos, sabe? Então, queria passar para vocês aqui um versículo que ele fica em Salmos 37. Né? Na verdade, Salmos 37, ele fala, né, muito sobre isso, na verdade, mas eu queria falar em específico alguns versículos que particularmente mexem um pouco comigo. Estou até emocionado já. Salmos 37, ele diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E continuando aqui, ele fala, no versículo 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos internos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E aí ele continua, né, e tal, mas tem um outro versículo também, até deixei a cartinha de Uno aqui para não perder, que é em Abacuque 3:17, 17:18, né? Que ele está fazendo uma oração aqui, e aí ele diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos curais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus na minha salvação. Sobre o que esses versículos estão falando, basicamente? Eu não quero entrar muito no conceito religioso aqui, tá? Porque eu não quero delimitar isso a um vídeo apenas a pessoas cristãs. Ao longo da nossa vida, nós vamos nos deparar com situações em que nós não temos o controle. E é justamente nesses momentos em que a gente precisa confiar no Senhor, ou confiar no futuro, confiar no destino, confiar no universo, nos astros, nos orixás ou qualquer coisa do tipo. E por que isso, né? Porque se você não confia que as coisas elas estão correndo para que tudo se encaminhe da melhor forma possível, você cria expectativas. E essas expectativas, quando são colocadas sobre coisas que você não tem controle, você corre muito risco de se frustrar. Então, no meu caso, por exemplo, o meu Instagram caiu. Eu tenho controle sobre a volta do meu Instagram? Não, não tenho. Quem tem controle sobre isso? O Facebook, né? O juiz, né? Que vai dizer se vai voltar ou não. Então, se eu não tenho controle se o meu Instagram vai voltar ou não, eu largo de mão, eu não faço nada, eu aceito. Não é isso. Entender que determinadas coisas não possuem o nosso controle pode parecer no começo que você não se importa, mas na verdade você se importa tanto que você está colocando a sua energia, que é limitada, apenas nas coisas que você pode controlar. Então, se eu não posso recuperar o meu Facebook,
fazendo um estalo e ele voltar, o que eu posso fazer? Eu posso reunir provas e mandar para um juiz, eu posso contratar um bom advogado, eu posso publicar vídeos falando, né, sobre o acontecido, eu posso seguir a minha vida na internet em outras plataformas, né, então YouTube, TikTok, enfim, outras plataformas. E se o meu perfil não voltar, eu não me frustro, eu não fico triste, eu não fico mal. Quer dizer, eu vou ficar triste, né? Se o meu Instagram não voltar, é óbvio que eu vou ficar triste, já estou triste, mas eu não deixo isso me balizar. É um sentimento que eu sinto, porque eu sou um ser humano, mas eu sigo a minha vida sabendo que o melhor para a minha vida está por vir. E eu tenho trabalhado para que isso aconteça. Então, quando a gente fala sobre soltar, né, sobre você liberar o peso, parar de se preocupar, parar de se desesperar, se manter firme, né, no Senhor, ou seja lá no que você acredita, é justamente saber que a sua vida ela não se resume a determinados ciclos, né, determinados padrões. O sofrimento, ele nasce justamente do apego, da vontade de você querer segurar alguma coisa que você não pode. Quem fala isso, inclusive, eu não sei se na Bíblia fala isso, mas quem fala sobre isso é até Buda, né? Sobre o apego, né? O sofrimento e tudo mais. Então, tudo na vida são ciclos. E quando a gente não entende que esses ciclos eles acabam, e a gente quer permanecer nesse ciclo para sempre, isso causa sofrimento. Isso pode ser um status financeiro, pode ser a sua reputação, pode ser um relacionamento que você tem. Então todas essas coisas estão fadadas a ter um fim. O relacionamento que você tem hoje com o seu parceiro, com a sua parceira, vai acabar um dia. E eu não estou dizendo que vocês vão terminar, mas talvez um de vocês, talvez não, né? Eventualmente vão falecer algum dia e esse relacionamento vai acabar quando um de vocês dois falecer. Não necessariamente são relacionamentos amorosos, pode ser o de você com um pai e uma mãe, ou de você com um filho e uma filha. Eu sou pai e eu tenho os meus pais vivos. E eu sei que um dia eles vão morrer, né? Talvez todos eles morram antes de mim. Talvez eu veja a morte de todos eles. Pensar sobre isso dói. E se eu pensar demais sobre isso, eu perco justamente aquilo que eu quero preservar quando eu penso esse tipo de coisa, que é a vida deles. Então, às vezes eu penso tanto, sei lá, na morte do meu pai, na morte da minha mãe, como aquilo vai me doer, como aquilo vai me magoar, e o meu cérebro, ele já sente a dor como se estivesse acontecendo agora, né? O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar muito bem o que é real e o que não é. Então, às vezes, eu vou gastar tanta energia nisso que eu vou deixar de curtir o tempo que eu tenho com eles agora, que estão vivos, que estão saudáveis, que estão lúcidos, sabe? Então, o apego é exatamente isso. Eu amo meus pais, eu quero que eles vivam para sempre, mas eu entendo que eu não vou ter essa sorte. Então, eu agradeço por ter agora. E eu vivo todos os dias como se fosse a última vez que eu vou tê-los. Então, quando os meus pais partirem, se a minha filha partir antes de mim, se o meu relacionamento com a minha esposa hoje acabar, se essa casa sumir, se o meu dinheiro todo for embora, eu não vou morrer. A minha vida não vai se apagar. Eu vou ser grato pelo que eu tive, pelo ciclo que eu tive e vou construir para talvez recuperar, se for da minha vontade, ou talvez se for viver outro momento, sei lá, eu terminei com a minha esposa. Se eu não quiser ter um outro relacionamento, tá tudo bem. Se eu não conseguir mais ser rico pra caramba, não que eu seja rico pra caramba, né? Mas se eu não conseguir ter o dinheiro que eu tenho hoje, pra falar a verdade, é rico pra caramba, né? Em relação a de onde eu vim, né? Isso aqui é inimaginável. Acho que eu não conheço ninguém, assim, do meu ciclo que... tirando os meus amigos, né, que do digital também, que vieram de onde eu vim e conseguiram. Então, mesmo que nada disso se perdure, a minha vida não vai acabar. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou ser uma pessoa infeliz se eu não tiver o meu relacionamento, se eu não tiver os meus pais, se eu não tiver a minha filha, se eu não tiver a minha casa. Eu ainda vou ser eu. E eu vou continuar buscando o progresso, mas talvez o que eu considere hoje como progresso, amanhã talvez não seja. Então, se eu tiver apego a tudo que eu tenho agora e eu não conseguir carregar esse ciclo junto com a minha vida, eu vou me frustrar. E aí eu posso cair de novo, né, em depressão, posso cair no abuso de álcool e drogas, posso cair até né? E não seria a primeira vez que eu me deparo com esse tipo de situação.
E se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero cair nesse local de novo. Então, mesmo que você não tenha aquilo que você almeja ter, que você não tem controle se você vai ter ou não, essas coisas elas não podem te tirar a paz. E se hoje você se debruça nessas coisas, talvez você esteja se debruçando na coisa errada. E aí a gente acaba entrando nesse segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que é exatamente sobre isso. Às vezes você está assistindo esse vídeo pensando, pô, o Brit está desistindo, o Brit está meio cabisbaixo, está falando meio assim, né, diferente, né? Pelo menos o pessoal que costuma me acompanhar sabe que eu estou sempre enérgico e falando e tal. E não é sobre esse desistir. Na verdade, essa linha de pensamento que eu tenho seguido e que eu tenho trazido aqui para vocês é justamente o de você cuidar e preservar aquilo que você necessariamente precisa ter para poder conquistar as outras coisas, que é paz, saúde mental. Veja, quando eu comecei a trabalhar com esse negócio digital e tudo mais, a minha maior motivação sempre foi a minha filha. A minha filha, né, a minha família. No começo até mesmo era resgatar o meu casamento anterior, né, com a mãe da minha filha. Na época ainda achava que era aquilo que eu precisava ter, né? Eu sempre cresci, né, ouvindo que a gente tem que casar com uma pessoa só e que quando o casamento está mal a gente tem que se firmar em Deus. Então, até mesmo a motivação, por mais errada que ela fosse, ela existia naquele momento. Óbvio, né? Minha vida seguiu e tal. Conheci uma pessoa que hoje, putz, é tudo que eu sempre quis, estamos muito felizes. Mas não é esse o ponto. O ponto é que no começo eu tinha uma determinada motivação. E ela atravessou todo esse período, né? No caso, a minha mãe, os meus pais, né? Cuidar dos meus pais, cuidar da minha filha. Cuidar de mim nem era prioridade, para falar a verdade. Óbvio que eu me cuido, quero ter coisas para mim, mas era basicamente a minha filha. À medida que foi passando, né? Que eu fui crescendo, né? Depois conheci a minha mulher, atual, né? Comecei a ganhar dinheiro, comecei a cuidar dos meus pais, cuidar de outras pessoas ao meu redor. Eu pude, né? Graças a Deus, ser próspero para cuidar de amigos, para cuidar de parentes distantes, às vezes até pessoas que a gente não conhece. Chega num determinado ponto da sua vida, né? E se você não chegou ainda, você vai chegar, que é o de sucesso, do topo. E uma coisa que às vezes acontece muito, né? Aconteceu comigo também, algumas vezes eu posso dizer, é justamente você esquecer o que é que te moveu para chegar até onde você chegou. Quando você perde isso, a vida ela para de ter sentido, sabe? Eu trabalhei muito, ao ponto de chegar num patamar financeiro que eu nunca tinha visto parecido, né, de pessoas próximas. E quando você chega nesse ponto de você ter muito dinheiro, é óbvio, você quer continuar ganhando mais dinheiro, mas você às vezes acaba talvez perdendo um pouco do por que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, porra, beleza, eu já fiz, sei lá, 100 mil reais em um minuto, eu já fiz 1 milhão de reais em um mês. E agora? E agora? Qual que são os próximos passos, né? Será que eu posso finalmente descansar? Talvez você que não tenha feito valores tão altos assim, pense, porra, se eu fizesse 1 milhão eu ia descansar. Só que quem faz 1 milhão sabe que não dá para descansar, que você precisa buscar o 2º milhão, o 3º, o 4º, o 5º. Porque quando você faz, primeiro, né, é diferente de ganhar. Não é como se 1 milhão caísse na minha conta, né? 10 milhões caísse na minha conta. Você trabalha para isso. E você percebe que 1 milhão, quando você faz esse 1 milhão, na verdade é pouco dinheiro, né? Pro padrão de vida que você está construindo, que você quer chegar. E isso acaba criando uma briga, uma luta vazia, sabe? Ganhar dinheiro é muito bom. Quero continuar ganhando dinheiro. Quero fazer 100 milhões em um mês. 100 milhões por mês é muito, né? Quero também, né? Quero também, mas é coisa de bilionário, né? Vamos botar menos. Quero fazer 1 milhão. Não, 1 milhão já fiz. Quero fazer 2 milhões por mês. Minha meta atual, vamos dizer assim, né? Se eu pudesse colocar 2 milhões por mês. Quero continuar, quero atingir essa meta de bater esse número, mas tem outras metas que eu não perco mais, porque eu não me esqueço, que é cuidar da minha filha, né? De novo, né? Cuidar dos meus pais e coincidentemente ou não, são as mesmas metas de quando eu comecei. Talvez porque, talvez pode parecer óbvio, né, para você que está ouvindo assim, mas para mim fica muito claro que em alguns pontos da minha vida realmente eu esqueci disso. E quando eu esqueci disso, de o que me movia, isso me causou tristeza, quando eu não atingi as metas, né, que eu tinha imposto, frustração também, porque estava colocando a meta, né, objetivos ali sobre coisas que eu não tenho controle. E às vezes você perde até o sentido da vida,
né? Dependendo do nível que você se aprofunda nesse mar de sentimentos vazios, talvez. Graças a Deus talvez não tenha sido tão fundo. Não me considero uma pessoa que me iludiu com dinheiro, que se perdeu no meio do caminho. O dinheiro, ele particularmente, para mim, nunca me encheu os olhos. Óbvio que eu amo viver numa casa foda como essa aqui, caríssima, puta conforto, mas não é algo que eu faça eu me sentir maior do que alguém ou mais merecedor do que alguém porque eu tenho. Enfim, quando você entra numa luta e você se esquece pela qual você começou, isso vai te trazer esse sentimento vazio. Então hoje, você talvez não esteja na mesma condição financeira que eu, talvez não esteja nem perto disso. Talvez você esteja no mesmo patamar que eu estava há 3 anos atrás, com problemas no casamento, sofrendo de depressão, com problemas financeiros. E tudo isso parece muito pesado, tudo isso parece muito difícil. E se eu puder te dar um conselho, não se preocupe com essas coisas, se preocupe com o que você está fazendo para ter uma vida mais confortável, ou até para resolver esses problemas. Mas não se culpe, não se frustre se você não conseguir atingir esse objetivo. O seu objetivo não tem que ser, vou restaurar o meu casamento, porque isso não está ao seu controle. Você casou com uma outra pessoa. Você não tem como controlar essa pessoa. E se você tentar controlar essa pessoa, ou você vai se frustrar, ou você, dependendo, pode até cometer uma tragédia, né? O tanto de caso que a gente não vê, né? De maridos que não aceitam o término do casamento e mata a mulher, ou fica perseguindo ela, correndo atrás, até se humilhando, né? Perdendo o amor próprio ali atrás de uma pessoa que não quer mais saber de você. Então, o que você pode fazer? Ser o melhor marido. Eu não tenho controle sobre recuperar o meu casamento, mas eu tenho controle de ser mais compreensivo com a minha esposa, de ser mais amável, talvez levá-la para jantar, de dar um presente, às vezes mais simples, mesmo caso você não tenha dinheiro, né? Fazer uma cartinha de amor, dar uma rosa para ela, para conquistá-la de volta. E se não acontecer, tudo bem, você sabe que você deu o seu melhor. A grande questão é o foco que você coloca nos seus objetivos, ele pode atrasar você, ou ele pode te engrandecer. E quando que ele te engrandece? Quando você não põe as suas expectativas no resultado final, mas sim no processo. Você entende a diferença? Quando você age, quando você trabalha, quando você executa tarefas do dia a dia, não buscando o resultado final, mas sim focado em dar o seu melhor, você já é vitorioso, você já é vencedor e você tem muito mais paz. Porque se acontecer como você queria, você tem aquela sensação de conquista, aquele, sabe, que você respira e fala assim, putz, valeu a pena, né? Valeu a pena. Agora, quando você coloca energia em algo, em uma coisa que você não tem controle, essa coisa não acontece, você vai desistir, você vai se frustrar. Aliás, antes de você se frustrar, você já não vai dar o seu melhor, porque você vai deixar a preocupação falar mais alto. Então, vou dar um exemplo aqui do meu mercado, né? Eu tenho alunos que fazem venda ali através do WhatsApp, né? No X1, de cosméticos, suplementos alimentares, tudo mais. Quando um aluno, às vezes, vem mandar mensagem para mim, fala, pô, Brito, eu estou muito frustrado, não estou conseguindo escalar, não estou conseguindo fechar venda, ou então estou fechando venda, mas não é como eu gostaria, né? E vem trazer essas reclamações assim para mim, às vezes eu paro, vou fazer a análise da operação dele e, na verdade, a operação dele está muito boa. Né? Às vezes o aluno ele gastou R$1.000 em anúncio, né, de tráfego pago e voltou R$3.000. Só que ele queria fazer R$5.000 com esses 1.000 investidos. Tem como ele garantir que ele ia botar R$1.000 em anúncio, em tráfego pago, e ia voltar R$5.000? Não tem. Impossível você prever, você garantir que isso vai acontecer. Então, o que esse aluno ele tem controle? Ele tem controle em realmente gastar os R$1.000 que ele definiu e não ficar com medo, né, de desligar a campanha antes, não gastar menos, né? Às vezes acontece, o cara quer gastar R$1.000, aí ele gasta R$100, o anúncio dele não performou como ele gostaria, ele já desliga a campanha, ele já para de rodar. E aí, ao invés dele gastar os outros 900 com outros anúncios, ou até com o mesmo anúncio, ele fica com medo e trava. Se ele tivesse gasto, hipoteticamente falando, voltaria os 5.000. Mas por conta do medo, da preocupação de deixar ele travar, ele nem gastou. Ele gastou R$100, não performou ali a estratégia como ele gostaria, e perdeu aqueles R$100 ali. E aí saiu às vezes falando que não dá certo, isso não é pra mim, eu sou muito ruim, sou muito burro, sabe? Não é verdade. Então, às vezes, antes de você
chegar lá, você mesmo se sabota, porque você está com o pensamento errado. Então, qual que deveria ser o pensamento correto do aluno? Né? Vou gastar o meu dinheiro, independente do que aconteça, porque eu acredito no projeto, eu vou investir nisso daqui em anúncio, vou fazer os melhores anúncios, vou estudar para fazer os melhores anúncios que eu puder, porque isso é importante. Às vezes, não é você fazer o melhor anúncio do mundo, é você fazer o melhor anúncio que você pode, né? Ou você que não é do digital, né? Fazer qualquer outra coisa. Então eu vou dar o meu melhor nos meus anúncios. Quando eu for atender no WhatsApp os meus clientes, eu vou dar o melhor atendimento que eu puder. A cada não que eu receber, eu vou continuar tentando converter esse não, mostrar outros pontos diferentes, né? Vou ligar para a pessoa, às vezes conversar com ela, entender o porquê que ela não quer comprar o meu produto e vou estar sempre sorrindo, dando o meu melhor. Né? Não quer dizer que eu vá vender, mas eu vou colocar na minha cabeça que eu vou fazer o meu melhor possível para poder isso acontecer. E quando eu chegar lá para esse aluno, né, chegar lá para poder fazer essas vendas no WhatsApp e tudo mais, ele não vai se frustrar, mesmo que não aconteça o que ele gostaria, mas ele sabe que ele está dando o melhor dele. E todos os dias, você dando o seu melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar, no caso ainda desses alunos, né? Você vai se tornar um melhor vendedor, vai se tornar um melhor editor de anúncios, vai se tornar um melhor gestor de tráfego. Você vai aprender com os seus erros e você vai chegar lá. Mas se você deixa a preocupação falar mais alto, você muitas das vezes nem dá o primeiro passo. Você nem começa, ou você começa e para. Por quê? Porque você está observando tudo de ruim que está acontecendo. A sua cabeça, ela é como se fosse um rádio. Sabe, um rádio? Tem aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde você é. Tem a Rádio Tupi, sei lá, tem a Rádio Tupi, tem a Rádio Globo, Mix FM, sei lá. Aí a Mix FM, ela toca música alegre, divertida, papapá, aquela coisa animada. Né? Você escuta no carro, você fica feliz, tal, canta. E na Globo, sei lá, e na Tupi, são rádios que só dá notícia ruim. Só dá notícia ruim, acidente, porra, tiro, sei lá, essa coisa toda. Como é que você vai querer ouvir uma música feliz se tu tá sintonizado na rádio que só te mostra notícia ruim? Você entende? O nosso cérebro é tipo isso. Então, se você tiver sintonizado na rede onde só aparece notícia que vai dar errado, isso aqui não tá funcionando, meu casamento tá uma bosta, minha mulher deve estar me traindo, porra, minha filha me odeia, meu chefe é um bosta, porra, vou ser mandado embora a qualquer momento. Tu vai ficar só pensando nisso. E qualquer coisa no seu dia que corrobore com a sua narrativa, o seu cérebro vai pegar aquilo como prova para justificar aquilo que você está pensando. O nosso cérebro não é nosso amigo, mas ele vai buscar formas de garantir que aquilo que você está pensando é verdade. Sacou? Então, se você está sintonizado nessa rádio negativa, a vida só vai te mostrar coisas que corroboram com essa narrativa. E se você acreditar nesses fatos que o seu cérebro tem mostrado para você, vai acontecer exatamente isso. Você vai se frustrar, você vai se magoar, você vai largar de mão, você não vai tocar e fazer aquilo que você tem que fazer. Agora, se você sintoniza, se você gira assim, ó, um pouquinho e coloca na rádio boa, você vai dar o seu melhor, independente do que aconteça. Pô, mas aconteceu tal coisa ali que eu não estava esperando. É isso. Como é que eu posso fazer para resolver? Dá para resolver? Dá. Então vou fazer. Não, não dá para resolver, então eu vou contornar. Não, não dá para resolver e nem contornar. Então eu vou parar, vou analisar toda a situação, vou me resguardar, vou parar um pouco aqui e vou tomar o próximo passo. Bom, meu celular acabou descarregando agora no finalzinho. Cortou um pouco do que eu tinha para falar, mas eu acho que a ideia principal deu para ser passada, né? Ficou até um pouco longo esse vídeo, fui falando as coisas conforme vindo na cabeça, não tinha roteiro, nada, só peguei ali realmente um versículo que eu queria passar e, bom, espero que tenha de alguma maneira ajudado você, tocado no seu coração e espero que você entenda que as adversidades, os problemas, eles acontecem com todos nós e a forma que a gente interpreta os acontecimentos são o que define se a gente vai travar, se a gente vai recuar ou se a gente vai continuar persistindo. Então, é isso. Coloca na antena certa, confie no Senhor, confie em Deus ou qualquer coisa que você acredite e faça aquilo que você sabe que precisa fazer, mesmo se você não souber o resultado final. Dê o seu melhor, siga em frente, não deixe se abalar com os problemas e vamos aproveitar nossa vida enquanto a gente tem direito a ela. Beijo. É nóis.